Oi, Rafa. E aí, Matheus, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, querido. Eu tô sem um fone aqui, eu vou tentar usar esse fone. Maravilha. Perfeito. Já temos aí algumas pessoas já conectadas com a gente e vamos começar aí pontualmente, né? Rafa? Opa, desculpa aí. Parece que não deu certo aqui meu fone. Pronto. Tua conexão parece que está meio cortando, Rafa. Não, eu tava colocando fone aqui, agora você tá me ouvindo bem? Agora sim, perfeito. Hum, hum. Então, vamos lá, Acho que Rafa. isso. Então, a gente está aí já com algumas pessoas, né, conectadas com a gente. Vamos começar então, né, pontualmente aí, são 10 horas e 2 minutos. A intenção, Rafa, né, dessa live que a gente fez foi para falar, né, com os nossos amigos e a gente conversar entre nós aqui sobre finanças, né, sobre captação de recursos. Então nós vamos aí traçar algumas conversas assim, falando uma base bíblica, né, falando um pouco da nossa referência, daquilo que nós pensamos. E aí nós vamos compartilhar algo que tenho certeza que vai ser muito relevante para todos que estão nos ouvindo aí, né? E depois no final a gente vai deixar um espaço, Rafa, para a gente poder responder algumas perguntas. Se alguém quiser depois deixar algumas perguntas aí na live, pode deixar que a gente vai estar respondendo no final. Né? A gente tem alguns tópicos que a gente elencou aqui para a gente estar compartilhando. Então, no final, a gente vai poder responder algumas perguntas, né, de algumas pessoas que deixaram aí para nós, beleza? Legal, perfeito. Então, para a gente poder começar, Rafa, eu queria me apresentar para todos que estão nos vendo agora. Né? Eu sou o Matheus, sou administrador, sou formado pela PUC e também tenho MBA em Gestão Executiva de Negócios. A minha carreira toda eu desenvolvi na área bancária, né, no setor bancário, tanto no setor comercial, né, nos bancos comerciais, como também no banco de investimento. Trabalhei no Bradesco inicialmente, depois no Banco Real, e depois da fusão Santander, eu fiquei a maior parte desse tempo da minha carreira no Santander. Eu sou casado há 12 anos, né, com a Thalita, eu sou o pai do Davi e da Amanda. Né. Atualmente, hoje eu estou trabalhando na sede da quinta região eclesiástica, da Igreja Metodista, né, onde atuo na gestão financeira, dando também suporte a todas as nossas igrejas da nossa região. São hoje 210 igrejas, né? E também sou membro do Movimento Barnabé, que também atua nessa mesma área, né? E é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje conversando, né? Então, e queria também te apresentar, né? Hoje, antes de mais nada, né, você é um grande amigo, um presente que Deus nos deu, né? É um prazer caminhar ao seu lado. Então, antes de mais nada, você é um querido, né? Um parceirão. Quero te apresentar, Rafa. Você também é administrador, assim como eu, né? Especialista em gestão de projetos sociais, especializou nessa área. Você tem já um mestrado, né, em políticas públicas desde 2014. Está dedicando integralmente, né, no assessoramento das organizações cristãs e empreendedores sociais na área de captação e mobilização de recursos para iniciativas transformadoras. É graduado pelo Instituto Haggai, né, de Mauá, nos Estados Unidos. É professor também da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, latino-americano. Casado com a Paula há 10 anos. Pai do Daniel e também do Davi. Né? Eu também membro da nossa igreja metodista na quinta região. Né? Beleza. Maravilhoso. Bem, Benção, Rafa. Dadas as apresentações, né, para a gente poder iniciar, que a gente tem muita coisa para conversar hoje, Rafa. Eu queria que a gente tivesse agora como base um texto, né, que está lá em João 15,
eu separei esse texto para a gente poder estar lendo. João 15, a gente vai ler do versículo 1 até o 8. Essa vai ser o panorama e a base bíblica para a gente poder nortear as nossas conversas agora. E todo mundo conhece esse texto, né? Lá em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Até aí. Esse texto, ele falando de finanças, falando de captação de recursos, o que isso tem a ver? De que forma que isso se interage com os nossos assuntos? Nós somos os ramos, né? Nós não somos o fruto, nós não somos a videira, nós não somos a terra, tampouco a semente, nós não somos o agricultor, nós somos o ramo. E falando do ramo, eu queria assim só fazer uma analogia, né, com relação à botânica e biologia. O ramo ele existe por uma finalidade específica, que é o transporte da seiva, que é por onde toda a seiva, todo o alimento, tudo aquilo que é necessário para o fruto, ele passa pelo ramo. Então nós somos um canal, né? Fazendo uma analogia, o Senhor Jesus nos deixou essa palavra, para que se nós estivéssemos nele, alinhados segundo o propósito que ele mesmo estabeleceu, porque o agricultor ele deu a terra e a semente, ele plantou a videira, que é o Senhor, que é Jesus. E se nós estamos alinhados nessa videira, se nós estamos alinhados no propósito, o Senhor ele vai nos usar para dar frutos, para ser bênção e para que as bênçãos passem por nós e cheguem no fruto, que é algo que é o propósito da videira, né? Que através de nós muitos frutos fossem gerados, né? Então, a partir desse texto, a partir dessa base bíblica, nós vamos falar algumas coisas aqui, Rafa, para a gente iniciar. Você quer já compartilhar alguma coisa sobre esse texto, Rafa? Não, realmente, Matheus, e você citou um texto que eu uso até na minha biografia, ali, ou na descrição nas redes sociais. A primeira coisa que eu coloco é ramo da videira. Porque da importância que esse texto tem, e nós, quando formos nos posicionarmos, tem muitas pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que também são gestores, que também são economistas. Eu vi que aí está com a gente o Lucas, tá, o Everton, são amigos meus, pessoas altamente técnicas e que estudaram, assim como a gente, que atuaram no mercado, né, financeiro, mercado, a área profissional, e que mesmo diante desse conhecimento técnico se colocam numa postura de humildade e de ramo, não se preocupam. Acho que para nós e para todos que estão nos ouvindo, que atuam com esse imenso desafio na área da gestão do trabalho missionário, nós precisamos, embora conhecimento, experiência, habilidade, precisamos nos posicionar como ramos, né? E conectados ao Pai. Não adianta ser um baita de um administrador, não adianta ser um baita de um gestor, se não tiver plena conexão com a videira. É importante esse texto que você mencionou,
porque há uma tendência nossa em desvincular a nossa atuação técnica, né, da nossa fé, quando na verdade precisam estar intimamente ligadas, como você acabou de ler nesse texto bíblico. Uhum. E para nós, a nossa referência é de alguém, né, que viveu e que falou muito sobre finanças, e que pregou e que trouxe muitas orientações para nós, para nós é uma inspiração, né? John Wesley, ele pregava muito sobre a questão do uso correto do dinheiro, né? E o propósito de Deus de nos abençoar financeiramente é único, que é de que possamos e tenhamos o entendimento de que nós somos abençoados para sermos abençoadores, né? Então esse é o propósito, e muitas vezes a gente viu muitas ministrações, pregações dele com relação a isso, e a Bíblia está recheada desse assunto também, né? E ele também cria, né, que com o crescimento da renda, o que deveria crescer não era o padrão de vida, né? Não era o padrão financeiro, mas sim o padrão das ofertas, né? Porque Deus nos abençoou para que através de nós outras pessoas fossem abençoadas, né? John Wesley, ele foi uma pessoa que no seu tempo ele foi considerado uma das pessoas mais ricas, né? Por conta da sua renda através dos livros e várias outras panfletos e coisas em que ele recebia, mas na sua morte a gente não vê algumas moedas e algumas poucas coisas que ele restou, porque, né, ele vivia isso na prática, né? E alguns pontos fundamentais, né, que a gente tira disso e que ele fazia questão de compartilhar com a gente, é que Deus, ele é a fonte de todos os nossos recursos, né? Ele é o agricultor, então é ele que prepara a terra, é ele que faz a terra produzir. Então ele é a fonte, é dele que vem todos os nossos recursos. Por mais, igual você falou, por mais inteligente que nós somos, por mais capazes que nós somos, por mais determinado que nós sejamos, ele é a fonte, né? E os cristãos, eles devem prestar contas disso a Deus, né? Pela forma como nós administramos os nossos recursos, pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Nós vamos prestar conta disso. Mais cedo ou mais tarde, nós todos iremos prestar conta disso. E é uma coisa que ele clamava, né? Ele clamava contra o desperdício do dinheiro, né? Ele falava com as pessoas para que o propósito do uso do recurso fosse feito da forma correta, para que não houvesse desperdício, né? Os cristãos, eles são mordomos do Senhor, né? A mordomia. Nós somos apenas agentes dele para distribuir os recursos. Eu vejo assim, falando um pouco desse ramo, né? Se o ramo ele não atender o propósito pelo qual ele existe, né, ele é cortado. Mas se ele atende ao propósito, né, nós vemos que o Senhor ele vem e corta, ele vai podando, né? O que é isso? O que é a poda, né? Eu tenho um grande amigo lá em Poços de Caldas que tem uma plantação de azeitonas, né? E também assim na videira também a mesma coisa. A poda ela vai direcionar a seiva para aquele fim específico. Então o Senhor nos direciona. A bênção que nós recebemos, a gente tem que estar sensível a Deus. Senhor, o que eu devo fazer com esse recurso que eu recebi do Senhor? Né? Então essa poda ela tem esse significado, né? E Deus concede o dinheiro aos cristãos para que repassem, né, aqueles que têm necessidade. Apesar do potencial para o mau uso do dinheiro, né, muitas vezes a gente vive um paradoxo aí, né, a questão do dinheiro, muitas vezes existe vários tabus, né, mas o uso do dinheiro em si é bom. O uso do dinheiro nas mãos dos filhos de Deus, ele tem um fim muito proveitoso. E tem assim, infinitas possibilidades, né? Ele é comida para o sedento, para o que tem fome, ele é água para aquele que tem sede, né? Ele é abrigo para aqueles que não têm onde morar, onde repousar, ele ajuda o viajante, ele ajuda o estrangeiro,
né? Então, assim, nas mãos dos filhos de Deus, esse valor, esse recurso que temos, pode ser aproveitado de infinitas formas, infinitas possibilidades. Basta que a gente tenha uma direção e estejamos todos nós sensíveis a Deus, né, Rafa? E, Matheus, uma coisa interessante, você falou do dinheiro. Logo no meu ingresso, nessa área de captação de recursos, de gestão, e até mesmo trabalhando com política pública, né? A gente lida com muita vulnerabilidade e aí você se depara com as desigualdades sociais. Eu acho que está aí também o papel da igreja, a igreja promover a justiça de Deus, cuidar do pobre, cuidar do oprimido. Inclusive, o apóstolo Paulo, né? Eu me recordo nesse texto, quando ele vai à igreja de Jerusalém, enfim, conhecer os apóstolos, uma das recomendações principais, né, que eles dão, olha, para Paulo cuide dos pobres, cuide dos vulneráveis, ou seja, há essa demanda, enfim, e a igreja, o trabalho missionário atua nessa área. E aí a gente se depara muito com a ausência, enfim, puxa, você vê poucos com muito recurso e aquelas muitas pessoas precisando, enfim, e parece que a gente fala, olha, essas pessoas que têm dinheiro, essas empresas, fica meio que demonizando, né, o dinheiro ou o capital na mão dos outros. E quando não, nós precisávamos nos posicionar como voz profética, como para discipulá-los, para orientá-los. Isso tem sido até um desafio bem recente que Deus tem provocado. Eu lembro uma ocasião, eu estava atuando na Visão Mundial como um dos captadores de um projeto específico, e eu fui numa reunião de empresários. Vocês devem conhecer o BNI, né, o Business Network International. Agora me corrigiu, o BNI, que faz reunião com empresários. Eu lembro de ter mais de 90 empresários. Fui acho que no ABC Paulista, São Bernardo, se não me engano. E aí, o que um cara que trabalha numa ONG vai falar para empresários, né? Ali você tinha, acho que 20 segundos como convidado para falar. E aí, puxa, ousado, né? Eu falei, gente, eu sou o Rafael Bandeira, estou aqui representando a Visão Mundial, né? E o que eu queria deixar aqui para vocês é que o negócio de vocês sejam prósperos, que vocês façam bons negócios, que seja frutífero o negócio de vocês e que vocês possam se lembrar, né, de necessidades sociais próximas a vocês. O que eu percebo, quer no trabalho de desenvolvimento comunitário, quer no trabalho missionário, nós separamos dois mundos que precisariam, enfim, duas frentes, mas que precisariam estar muito conectadas. Normalmente, quem está envolvido em trabalho de desenvolvimento comunitário ou projeto missionário, ele se fecha de uma forma, né, no seu contexto, e ele não consegue dialogar com outros setores, que é, por exemplo, o setor privado. Ou seja, ele tem até um crentez, né, falando mais de trabalho missionário, e ele não consegue expor de uma forma clara e uma linguagem compreensível ao empresário ou ao irmão, o empreendedor, que tem potencial de investimento no reino de Deus, ele não consegue comunicar, muitas das vezes, porque ele mesmo não assimilou de forma adequada a importância do recurso financeiro, do dinheiro, da importância das empresas, do negócio. E aí, gente, é necessário, obviamente, um amadurecimento, né, dos dois lados, mas principalmente de quem está alavancando, quem está liderando o processo missionário, de conseguir traduzir, né, expor, comunicar de forma assertiva as necessidades daquela frente missionária. E quando você fala da importância da gestão do dinheiro, isso nossa, às vezes o empresário está tão envolvido, o mantenedor está tão envolvido na sua rotina, enfim, relatórios, balanços, enfim, a gestão financeira, prospecção de clientes, perda de fatia no mercado, enfim,
um mundo para administrar, e nós que atuamos nessa área missionária, que atuamos com desenvolvimento comunitário, nós precisamos ter a sabedoria, buscar a sabedoria de Deus para falar pouco, mas assim, transmitir muita informação e sensibilizá-lo. E orar para que essa pessoa entenda da importância que ela tem, que os recursos que Deus confiou a ela, igual você disse, né? O recurso vem de Deus. Puxa vida, cabe a nós discipular esses empresários, essas pessoas, e mostrar para elas como elas são importantes no reino de Deus, no avanço da causa missionária. Mateus, se você me permite, eu quero fazer aquela merchan, Mateus, desculpa, mas o livro fala disso. Tem um capítulo específico, quem não conhece, gente, eu acabei de lançar, me permite, viu, Mateus? Já invadindo aqui, tomando a liberdade, eu acabei de publicar o livro O Deus de Todo Recurso. Princípios bíblicos na captação de fundos para projetos transformadores. E a base do livro são reflexões bíblicas, ou seja, é um captador de recursos, é alguém que trabalha com gestão, o que ele pode extrair dos textos bíblicos acerca de gestão financeira, acerca de gestão de recursos. E quando você fala que nós somos mordomos, né? E o texto justamente fala que esse mordomos traduzido seria, né, justamente como considerarmos como administradores, que honra ser administrador nessa hora, né? Então, é aquele texto das parábolas. Poxa vida, as parábolas, perdão, a parábola dos talentos, só eu já estou viajando. E aí, justamente entender como gerenciar esse recurso, e alguns princípios que a gente tem que Deus é o dono dos recursos e ele concede quantidade de recursos de acordo com a capacidade de administrar. Olha que bacana. A quem Deus deu muito é porque ele tem muita capacidade para administrar, e muitas vezes os empreendedores, os empresários param por aí. Poxa vida, eu tenho muito. Então é para mim, é para o meu próprio, né, uso, é o prazer, para a minha família. Também. Mas Deus deu esse recurso para um propósito. E um deles, eu garanto, que é o apoio ao avanço da palavra de Deus, do evangelismo, da plantação de igrejas. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, e eu quero, nesse ano 2020, até, enfim, independente de contexto de crise econômica ou não, a gente não sabe como vai ficar o país pós-pandemia, mas trabalhar nessa frente, em sensibilização, discipulado de pessoas com um alto potencial de investimento na causa missionária. Legal. Porque a gente vê que esse é o nosso grande desafio. Quando a gente fala em missões, quando a gente fala em captação de recursos, quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos vendo aí. O Mauro acabou de entrar, entrou mais cedo um pouquinho. Quando a gente fala de captação de recursos, quando a gente fala de missões, quando a gente fala de empresários e todo esse setor produtivo, empresários cristãos, muitas vezes o que falta mesmo é o discipulado, né? No sentido de que mostrar para ele sentido e o porquê que Deus levantou ele como empresário, e o sentido pelo qual vale a pena, ou ele deva investir parte dos seus recursos, parte daquilo que ele tem recebido com propósito, né? E um desafio que você falou muito aí, que me chamou muita atenção, e é verdade, nós precisamos investir, né, na preparação dos nossos missionários, investir na preparação da igreja como um instrumento de mobilização social, um instrumento de transformação social, que é o objetivo, né, nosso, levando com isso também a palavra, transformando homens e mulheres em discípulos e discípulos do Senhor. Mas a comunicação é muito importante. A forma como nós comunicamos o projeto, o alcance que nós desejamos com aquilo, muitas vezes a gente se perde nisso, nessa preparação, né, nesse planejamento. Mas legal, Rafa, muito bacana. O livro, né, que você mencionou aí, ele já dá para nós
um panorama, né, uma contextualização e um direcionamento de como nós podemos trabalhar todas essas questões. E nós estamos aqui abertos, né, Rafa? Você, eu, né, especialmente, nós aqui falando, enquanto Movimento Barnabé, né, estamos aqui disponíveis, né, Rafa, enquanto igreja, para poder auxiliar os projetos, para poder pensarmos juntos estratégias e formas de viabilizar a missão, seja missão local, seja regional, seja nacional ou transcultural, né? Esse é o nosso desejo, né, apoiar e incentivar pessoas a fazerem, né, seus projetos um grande gerador de bênçãos, né? Na verdade, o que nós desejamos é que tudo que seja feito para a glória do Senhor, né? Muito bom. Ô, Rafa, vamos começar a falar um pouquinho de contexto, vamos falar um pouquinho de cenário. Eu já deixei de fazer análise de mercado, na época eu trabalhei na XP Investimento, eu fazia isso, mas não quero fazer isso agora. É você que vai fazer para nós. Falando desse momento agora, desse contexto político, Rafa, desse contexto econômico, brevemente, assim, em poucas palavras, como que você está vendo tudo isso, Rafa? Então, Matheus, eu também fazendo a lição de casa, também como pequeno investidor, né, a gente recebe os boletins do mercado financeiro, recebe da XP, é um momento novo, o pessoal tem comentado, eu não sou economista, enfim, mas gosto do assunto, leio sobre isso, e essa semana nós como investidores recebemos um seguinte panorama, né? Enfim, na questão econômica, né? O FMI acabou de soltar um relatório, não é muito animador, mas o Fundo Monetário Internacional indicou que foi o relatório na terça-feira, dia 14, em que, enfim, essa pandemia do coronavírus, né, pode conduzir a um aprofundamento da crise financeira global. E aí, enfim, se no final de 2019 o FMI previa que nós teríamos um crescimento de 2% do PIB, o relatório dessa semana, assim, com a pandemia, o contexto da retração, é esperado uma retração de 5,3%. Olha que coisa, meu Deus do céu. Nós não estávamos projetando e até conversando muito com empresários, eles falam, puxa, não, esse ano vai decolar, esse ano o emprego vai avançar. Então a gente vai ter aí uma expectativa de retração de 5,3% da economia brasileira e na economia global em torno de 3%. O mercado, assim, essas agências têm indicado que é uma recessão pior do que em 1929. Puxa, que desafiador, né? A gente não sabe, é tudo muito novo, as coisas estão acontecendo, né, de forma muito rápida. Você vai, por exemplo, acompanhar um pouco o mercado chinês para entender como que o mundo vai também se comportar. Eles que entraram primeiro na crise vão sair os primeiros a sair da crise. Então, é muito novo. Essa semana, a Sanders School, que é uma agência, né, que faz análise de risco, né, dos mercados, ele mudou, né, nosso cenário, né, com relação à nossa perspectiva de positiva para instável. Isso é natural, né? A gente está, não só como as economias globais estão passando por isso. Bom, no contexto político, a gente teve a mudança do ministro da Saúde, enfim, essa semana se confirmou, e a gente tem movimentos do Congresso Nacional no sentido de enviar uma ajuda, um plano de emergência, né, para os estados, em torno da ordem de 40 bilhões. Ou seja, tudo isso daí está inserido, né, a igreja, está inserido projetos missionários, irmãos e irmãs. Nós temos contexto de férias coletivo, nós temos, pelo menos no estado de São Paulo, que enfim, no Brasil, que concentra o maior número de casos, nós temos uma continuidade da quarentena até o dia, se não me engano, 10 de maio, anunciado pelo governador João Dória, aqui de São Paulo. Então,
tem, assim, algo, uma pressão na questão social, de saúde pública, você tem uma pressão no aspecto econômico, na questão do emprego, as pessoas estão ali, não sabem o que vão acontecer, mas você tem, nesse contexto geral, a igreja. A igreja de Cristo, eu vou falar sobre isso, a igreja de Cristo, que tem mantido viva e ativa. Hoje, eu acho que isso mexeu, obviamente, com as formas tradicionais de nós, né, enfim, convivermos, cultuarmos, estarmos de forma coletiva, transferiu-se para o ambiente virtual, mas a igreja continua. A nossa igreja metodista, enfim, as igrejas estão realizando vários cultos. Mas você tem a igreja, a instituição CNPJ, de fato, que, como as demais organizações, sentem todo esse movimento econômico, né? E eu queria desafiar, temos aqui pastores, líderes, inclusive, tinha acabado de escrever um artigo para a revista Literal, publiquei no meu perfil no Facebook, se você quiser acessar lá, é facebook.com/rafaelbandeira.br, depois acesse lá, ou o site rafaelbandeira.com, e que fala sobre isso, como que funciona a captação de recursos no contexto da igreja, no contexto de missões, na era digital. Nós temos hoje 46% da população brasileira nas redes sociais. Poxa vida! Então, é uma provocação boa, que dentro desse contexto todo, as igrejas, as agências missionárias, como nunca vão adotar procedimentos que outrora, num cenário favorável, enfim, continuaria um tradicionalismo, manteria um status quo. Então, acho que é um cenário, muito desafiador, mas também provocativo no bom sentido, para que a gente passe a pensar um pouquinho fora da caixa. E, Rafa, uma coisa que chama atenção muito nesse momento é que hoje nunca se falou tanto de propósito. Nunca as pessoas elas falaram tanto de propósito e estão buscando propósito tanto para as suas vidas quanto para os seus investimentos. Né? Elas buscam atrelar, até na sua vida profissional, atrelar a sua capacidade, a sua formação com algum propósito. Né? Então, foi isso que aconteceu na minha vida, foi isso que tem acontecido na sua vida, e muitas outras pessoas têm buscado isso, né? A questão do propósito. E o perfil do jovem hoje, o perfil das pessoas que hoje estão conectadas na rede social, elas buscam justamente isso, o propósito. Então, nós como igreja, né, como instituição, nós como agências missionárias, como instituições também, devemos, então, passar a repensar a comunicação para alcançar essas pessoas, né? Porque outrora, né, em outros tempos, a forma de captação de recursos era diferente, né? A forma de comunicação era diferente, né? Hoje, as pessoas estão totalmente mais voltadas para esse momento digital que nós estamos vivendo, né? E precisamos pensar ou repensar a forma como nós comunicamos com essas pessoas. Porque existe uma possibilidade, aí falando de oportunidade, com essa situação existe uma possibilidade infinita de alcançar pessoas que antes estavam, né, talvez, impossíveis de ser alcançadas. Né? A era digital, esse momento que nós estamos vivendo, está proporcionando isso para nós. De alcançar pessoas que, de outras formas, não seriam alcançadas de forma alguma. Né? Então, isso é muito bacana. Olhar para esses cenários todos, né, que nós já comentamos, e que a gente tem visto de forma muito intensa as crises. Né? As informações que chegam até nós são questões assim, de crises graves, mas o que nós vamos fazer com isso? O que nós, cristãos, nós que convivemos e sabemos quem é o dono de todo recurso, o que nós vamos fazer com isso? Né? E usar esse meio digital hoje, na verdade, não é nem
é algo, vamos dizer assim, novo, é algo básico, né? Algo que é princípio, nós temos que caminhar dentro dessa perspectiva, né? E, Matheus, eu, inclusive, publiquei essa semana um vídeo falando, puxa, o que fazer na captação de recursos no momento da crise? E igual você falou, a gente precisa ver as oportunidades. E um dos pontos que eu falo é, primeiro, mantenha a calma. Né? Eu acho que uma mensagem para pastores e missionários, agências missionárias, é mantenha a calma. Não é a primeira crise, não é a última crise que nós vamos enfrentar. Você pegar o final de 2014, né, a eleição presidencial, a gente tinha indicadores econômicos ali. Uau, maravilhoso, o Brasil agora vai para frente. Entrou 2015, aquelas ferramentas, né, econômicas, aquelas estratégias econômicas outrora para indicarem um cenário favorável, caíram e a realidade veio à tona. E você tem, puxa vida, uma retração econômica. 2015 até, a gente estava nos últimos anos, 2018, enfim, 14 milhões de empregados, chegou. Então, a gente passa por esse momento. Aliás, é típico do ciclo econômico, né? Nós vamos passando por isso. Porque a questão é cíclica, né, como você falou, porque em 2008 também nós vivemos um período, né? Exatamente. E aí a gente precisa ter calma, paz e entender que neste momento Deus não perde o controle da história, Deus não perde o controle das nossas vidas e a obra, né? E aí a gente precisa lembrar, voltar àquele texto inicial que você leu, que somos ramos da videira e o Pai é o agricultor. Nós somos obreiros, facilitadores de algo que Deus quer fazer. E muitas vezes nós assumimos uma responsabilidade do protagonismo. O missionário, ele é um obreiro, ele é um facilitador de algo que Deus está fazendo. Não, e atenção, muitas vezes a mídia tem um papel importante, o jornalismo tem um papel importante, mas nós precisamos ir com calma naquilo que consumimos, né? Naquilo que lemos. Eu assino jornal, eu assisto telejornal, enfim, mas termos uma sensatez, começarmos a ir com mais calma, filtrar, pensar um pouco naquilo que nós temos visto, para não cair no desespero de que, puxa vida, agora todas as coisas, enfim, perderam o controle, e aí você perde uma capacidade de pensar, planejar e agir. Rafa, aqui no Movimento Barnabé, né, a gente aprende isso, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, falou muito ao meu coração, com relação a essa questão do protagonismo. Quando Deus nos chama para algo, quando Deus chama uma pessoa, chama eu e você para uma missão, Rafa, seja ela aqui no Brasil, seja fora do Brasil, seja na sua empresa, você que está nos assistindo, seja em qualquer lugar. Deus chama porque Ele já está lá, Rafa. Ele já está lá. Quando alguém chama alguém para uma missão lá no Togo, quando alguém chama alguém para uma missão na África ou para alguma missão na Índia, é porque Deus já está lá. Né? Então, assim, Ele é o provedor, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Deus não perdeu o controle. Essa calma e essa sensatez, Rafa, de nos colocarmos realmente na condição de ramos, traz uma perspectiva diferente sobre qualquer crise. Rafa. Amém. E acho que domingo vai sair um podcast aqui da Igreja Metodista, no Matão, em Piracicaba, nosso pastor Rinaldo Ito, uma iniciativa muito bacana com o querido pastor Fabiano Pereira, nosso especialista em comunicação, nosso mestre. Aqui do lado. Nem vou falar muito alto para não ouvir. Mas a gente tem a iniciativa, foi iniciado, né, a questão do ativado o podcast, e eu falo justamente, eu falo sobre isso. Momentos desfavoráveis, momentos em que nós entendemos, puxa vida, adversidades, mas que estão cooperando para um propósito divino. Né? O apóstolo Paulo,
quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 4, ele fala, olha, foi por uma enfermidade, Gálatas, que o evangelho chegou até vocês. E aí eu discorro sobre isso em uma observação que eu faço. Muitas vezes a gente encara a adversidade como algo opressor, como algo que vem sugar, né, Travar. acabar com a gente, quando na verdade aquela frase que a gente tem usado, né, Deus não perde o controle da história, e Deus está usando como uma ferramenta não só para trabalhar, desenvolver o meu caráter, amadurecer-me, mas também cumprir os seus propósitos. Então eu entendo que tudo isso que o Brasil vive, que outros países vivem, nós temos conosco a presença do Senhor e precisamos buscar. Deus está nos chamando a uma nova perspectiva, a enxergar as coisas de uma forma diferente, a amadurecer, a crescer, a sermos instruídos, a buscar conhecimento, né? O mundo vai mudar depois dessa pandemia. Poxa, como nos posicionarmos? Como a obra missionária vai agir, vai se relacionar. Nós estamos falando sobre finanças, sobre captação de recursos, e a base de captação, de levantamento de recurso é relacionamento. É relacionamento. Então, como nós vamos nos relacionar quer com os membros, quer com os mantenedores, enfim, engajando, mobilizando nessa causa missionária, no avanço do trabalho da igreja. Ô, Rafa, aí você falou sobre a questão do relacionamento. Me chama a atenção muitas coisas, às vezes, assim, nós temos, às vezes, uma ideia, né, como a gente falou que com relação ao dinheiro, um dos povos menos alcançados está lá o empresário. Está lá o empresário. Então, assim, a forma como nós nos relacionamos não só vai dar a oportunidade para que esses empresários invistam e participem da missão, nós estamos dando a eles, nós estamos falando de empresários cristãos, mas eu vou falar também de outros empresários, nós vamos dar a ele a oportunidade de investir em algo com propósito, algo transformador, relevante, mas também falando dos empresários que não foram alcançados ainda, mas que entendem e querem contribuir, né, e querem fazer da sua empresa algo, querem contribuir através de uma iniciativa honrável, uma iniciativa social, uma iniciativa, e através disso o evangelho chega, né, Rafa? Através disso o evangelho, através desses relacionamentos que vão sendo construídos, as pessoas elas vão se aproximando de Deus através das nossas vidas e através dos projetos que são feitos por nós, pela igreja, né? Então, é bem bacana isso. E, Mateus, as pessoas, os missionários, as instituições precisam perder esse medo de pedir. Eu lembro de um censo, não me recordo agora se era um censo da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, mas que falava que, puxa vida, qual a razão, uma pergunta, qual a razão que você não doa? Uma das respostas era, porque não me pedem. Então, as pessoas têm medo de pedir, têm medo de tomar um não. A Pesquisa Brasil de Doação, a última edição, 2015, ela fala que quando você pede para uma pessoa, né, qual o percentual da resposta? 94% das respostas é não. Ou porque eu vou pensar, não é agora, eu já sou mantenedor de outra área. Apenas 6% das pessoas abordadas dizem sim. Então a gente precisa estar muito resolvido com não. Porque o não é um fechamento de portas definitivo. Né? Não é um não pessoal, é um não gosto de você. Não aprecio o seu trabalho, não aprecio a causa. Esse não pode ser não é agora, não tenho condição, não tem informação suficiente. E nós precisamos continuar nos relacionando. E a importância do planejamento nisso tudo, né, Rafa? Porque o planejamento, quando você senta para você planejar, para se organizar, além de trazer isso, segurança para a apresentação,
porque você vai conhecer todas as estruturas que estão relacionadas naquele projeto, todas as interfaces, tudo aquilo que nós precisamos, né? Nós vamos conhecer aí uma outra perspectiva também, que nós precisamos conhecer quem é o nosso doador, para quem nós vamos apresentar o nosso projeto, né, Rafa? Conhecer todas essas coisas, isso faz parte do planejamento, é uma coisa que nós precisamos trabalhar bastante, né, Rafa? Planejamento é essencial, né, Matheus? Você é administrador, a gente pode falar, mas é missionário ou pastor que está nos ouvindo. É fácil falar porque vocês estão na área, eu sou um líder eclesiástico, eu sou um missionário, eu não estudei, eu não preciso fazer isso, ou eu não tenho como fazer isso. Quando, na verdade, todos nós precisamos planejar as nossas ações. E quando trata-se de finanças, principalmente, nós precisamos, enfim, planejar com antecedência. Planejar não é prever o futuro, mas é você desenvolver ali umas linhas de ações intencionais, né, para alcançar objetivos. Na área de levantamento de recursos para missões, o planejamento ele precisa, um elemento indispensável, né, para o missionário, para a agência missionária, para pastores e líderes. E o planejamento, você pode ter, enfim, várias metodologias na área de captação de recursos, mas basicamente é saber aquele orçamento, quanto que eu vou precisar, porque para mantenedores é importante respostas objetivas. A captação de recursos, ela é sempre objetiva. Eu lembro várias situações de perguntar para as pessoas, quanto que você... eu preciso de um recurso, tá, mas quanto que você precisa? E a pessoa fala assim, não sei, eu acho que pode ser uns R$ 2.000. Não houve, puxa, não transmite segurança, planejamento, ou seja, puxa, pegar R$ 2.000 para alguém que não sabe, não está seguro do que vai fazer. Então, primeira coisa que eu falo para missionários, eu falo para agências, falo para organizações é quanto que você precisa. Quer pagar quanto, né? Onde é que ele está? Poxa, e as pessoas param e falam, não sei. Opa! Tá aí uma lição básica, é entender quanto de fato você precisa para aí você poder captar. Ô, Rafa, e uma coisa bacana assim também, que a gente pode tirar assim, como um exemplo prático disso, é que você não precisa saber tudo. Quem falou isso? Que é você. Mas você precisa, você é líder, você é gestor daquele projeto, ou você que está buscando captar recurso para uma finalidade específica, você precisa ter pessoas ao seu redor, pessoas que vão te ajudar a colaborar em várias frentes. Você não precisa ser um especialista em todas as áreas, porque nós não somos. Mas se você tem pessoas que são vocacionadas, são pessoas que já estão trabalhando naquelas áreas, elas vão contribuir, né? Basta você se comunicar, você buscar essas parcerias, né? Um exemplo disso, Rafa, eu quero deixar assim para a gente poder... Depois eu quero deixar, nós estamos já com 44 minutos de live, mas uma iniciativa simples. Nós conhecemos, em Poços de Caldas, nós conhecemos uma realidade da igreja lá em Boa Vista, em Pacaraima. E nós buscamos entender a realidade, nós buscamos informações, transformamos essas informações em projeto, né? Tendo pessoas ali ao nosso redor que queriam ajudar e contribuíram com as suas experiências. Formamos um projeto e saímos comunicando esse projeto. A igreja, naquele momento, não pôde nos ajudar financeiramente, mas o projeto existia e nós começamos a mobilizar dentro da igreja as pessoas. Mas aí, Rafa, o projeto nasceu no coração do Senhor. E aí os recursos começaram a vir de dentro e de fora da igreja. Pessoas, empresários, pessoas que queriam ajudar, que queriam contribuir. Fomos nos supermercados, buscamos parcerias, até em organizações que a gente nunca imaginou que poderiam nos ajudar. Né? Então, assim, uma associação dos médicos, né, doaram para nós lá um certo valor, deu
se não me engano foram 11 mil reais em doação financeira. No final de tudo, Rafa, só para a gente poder não demorar muito nesse ponto, mas nós conseguimos enviar para lá, né, ganhamos até o transporte para fazer isso, nós fizemos parceria com o Exército Brasileiro. Nós não investimos um centavo, mas nós mobilizamos ali quase 6 toneladas de doações e mais de 20 mil reais em espécie, né? Então, foi algo extraordinário que mobilizou toda a cidade de Poços de Caldas, através de uma iniciativa, né, da própria igreja, Rafa. Então, são coisas assim que a gente fez, que deu muito certo, que é tudo isso que nós estamos comentando aqui, Rafa. E eu sei que você tem várias outras iniciativas que deram certo, né, Rafa? Puxa, Matheus, é interessante quando a gente provoca as pessoas a planejarem, a saírem e se relacionarem. Isso traz resultados muito, muito efetivos, né? Não há como a organização... Eu lembro de uma frase, acho que é do Daniel Kelly, no livro Dinheiro para Sua Causa. Ele fala, poxa vida, se você não tem apoiadores para a sua causa, então é porque a sua causa não é relevante para a sociedade. Uma frase muito forte, né? E a gente sabe que o trabalho desenvolvido, seja ele na causa missionária, seja ele na plantação de igrejas ou no desenvolvimento comunitário, são trabalhos extremamente relevantes. São trabalhos que geram, enfim, transformação, impacto duradouro. Eu sou fruto de doação. Eu estudei em escola particular porque alguém doou uma bolsa para mim. Eu estudei inglês porque o dono de uma escola, eu fui pedir para ele para estudar e ele me deu uma bolsa. Eu sou fruto do investimento de empresários. E, assim, as pessoas, as instituições precisam entender que, seja ela de uma atuação nacional, regional, local, o trabalho que elas fazem é importantíssimo, né? Então, e precisam agregar parceiros. E parceria é ganha-ganha. A gente precisa traduzir. Exatamente, parceiro. Um outro sinônimo para parceiro é sócio. Poxa vida, sócio, parceria é ganha-ganha. Às vezes nós estamos tão afoitos na hora, com a causa, com a operação do projeto, em que a gente não se preocupa em cuidar do parceiro, né? A gente só quer o dinheiro dele, só quer... Não se preocupa em prestar contas, não se preocupa em desenvolver relacionamento. Não, eu só quero mandar o boleto e acabou, e quero que você pague. E se você não pagar, eu vou lhe cobrar. Não é isso. Não é isso não é sobre esse princípio se constrói uma parceria. A parceria se constrói com transparência, seriedade, competência, profissionalismo, relacionamento, empatia, né, com os nossos parceiros. Uma frase eu cito nos treinamentos do Marcelo Stravinsky, que é uma referência na área de captação de recursos, parafraseando, né? Tenha aliados, desenvolva aliados, cuide dos seus parceiros. E o dinheiro é uma consequência disso. Nós invertemos a lógica, nós queremos o dinheiro, priorize o dinheiro, priorize... E o parceiro, o parceiro é uma consequência, né? Às vezes é um mal necessário. Não, nós precisamos priorizar, sim, parcerias, bons relacionamentos, porque isso, o dinheiro, a parceria, o termo de parceria, a doação, o patrocínio é uma consequência de um bom relacionamento, fruto. Ontem eu postei uma frase no Twitter, e eu compartilhei nas outras redes sociais, né? Que sempre haverá recursos para boas instituições que desenvolvem bons relacionamentos, têm bons projetos e apresentam bons resultados. A gente não pode desvincular a entrada de recursos financeiros ou, enfim, outros recursos. Essa frase, vou colocar ela num quadro bem, assim, bem legal, lá na minha sala, no meu trabalho. Lá. Porque realmente é isso. Não, porque a gente precisa viver isso, Rafa, né? A gente precisa viver isso em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Né? Se você observar,
o próprio governador do estado de São Paulo, João Dória, eu não vou entrar aqui na questão da convicção política, enfim, mas eu estava assistindo, não sei se foi, acho que foi anteontem, Dória captou mais de 200 milhões de reais 200 junto à milhões. empresa, né? Poxa vida, antes de mais nada, ele é do ambiente empresarial, ele tem bons relacionamentos, enfim, ocupa uma posição no executivo estadual de chefia Estratégica. Uhum. estratégica e, enfim, acionou, obviamente, a sua rede e aí está colhendo frutos, né? Não só recurso financeiro, teve doações, enfim, de bens, materiais, Isso. produtos. O que eu quero dizer com isso é precisamos fortalecer a nossa rede de relacionamento, precisamos cuidar dela, realizar a manutenção e aí, como consequência, colher esses frutos. Uhum. Maravilha. E é isso mesmo, Rafa. E o versículo 8 fala assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, né? Eu vejo muito isso, porque o fim de todas as coisas, Rafa, é esse, né? Porque a gente possa, com tudo isso que nós estamos falando aqui, Rafa, entender a soberania de Deus, entender todos esses momentos, mas o fim de todas as coisas. Você falou do João Dória. Ok, e se fôssemos nós que acionássemos as nossas redes e fizéssemos algo assim tão relevante, comunicasse projetos nessa perspectiva, o que nós trazeríamos, o que nós traríamos como agregando valor, palavra do Senhor, né? A palavra, né? O nosso testemunho, né? Então, assim, a gente precisa avançar, né? A gente precisa entender o chamado de Deus para nós nesse tempo. Ô, Rafa, e sobre essa soberania de Deus, para a gente já estamos com 53 minutos, sobre o livro, eu queria que você falasse um pouquinho mais com relação à soberania de Deus. Nesse momento, para a gente poder estar encerrando esse tempo, né? Independente desses contextos, Rafa, independente desses momentos. Amém. Bom, só mais uma vez, né, aquele comercial, se você não comprou ainda, adquira a entrega para todo o Brasil, acesse o deusdetodorecurso.com.br e compre o seu livro. Eu tive que aprender, gente, não sou um cara muito descolado, eu tive que aprender, desenvolver isso, quer dando aula, palestra, enfim, inclusive até fazer o comercial, né? A gente precisa avançar. Eu também sou missionário e avanço e levanto recursos através disso. Brevemente, gente, o que eu tenho a dizer em um capítulo específico do livro sobre esse nosso contexto, eu queria deixar aqui para você, missionário, pastor, empreendedor social, plantador de igreja. Uma reflexão do capítulo 6 do livro, que ele fala justamente depositando a confiança em Deus, onde através a gente faz uma leitura do texto de Juízes 7, onde Gideão se depara com um grande desafio, uma batalha iminente, ele tem 32 mil homens, e Deus reduz esse efetivo para 300. Então, pode ser que desafiador, que matemática é essa, Senhor? Pode ser que muitas igrejas, muitas ações missionárias estão nesse contexto. Puxa vida, a gente tinha um orçamento maravilhoso. Essa semana eu soube de vários casos de suspensão de envio de recursos internacionais para agências missionárias, enfim, não sabem o que fazer. Ok. Então, às vezes, as instituições se deparam com isso. Puxa, tínhamos 32 mil de efetivo, né? Tínhamos uma situação até favorável, tínhamos um contexto, né, humanamente falando, apropriado. E Deus vem e quebra. Quebra essa confiança no homem.